Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Você vai abrir o seu coração para Deus e pedir: Senhor, cuida de mim. Ó Pai, cuida da minha vida, porque eu sou eternamente dependente do Senhor. Oh, meu irmão, então solte a sua voz em adoração a este Deus e declare a Ele: Cuida de mim, Senhor, sou tão fraco e tão pequeno. Isso, meu irmão, diga isso a Ele nesta noite. Ensina-me a ouvir e fazer a tua vontade. Peça a Ele para cuidar da sua vida. Cuida de mim, Senhor, eu preciso do teu toque. Não te escondas de mim, Senhor, minha alma anseia pela tua presença. Oh, então diga isso a Ele nesta noite: leva-me. Leva minhas águas tranquilas, conduz meus passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim. Solte sua voz, meu irmão, e declara a Ele: Cuida de mim, Senhor. Cuida, cuida de mim, Senhor. Cuida, cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida, cuida de mim, Senhor. Cuida, cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. o tempo e as decepções não podem apagar tuas promessas. Ainda que esmoreça do monturo, tu me ergues e faz resplandecer tua glória sobre mim. Sobre a tua palavra lançarei os meus sonhos. Sobre a tua palavra lançarei minha vida. Tudo que tenho e o que sou lançarei aos teus pés. Tu és o Deus que muda minha sorte quando não há solução. Se promete, sei que cumprirás. Tua palavra é fiel. Em ti está minha confiança. Eu não temerei. As circunstâncias tentam me cegar, mas minha bênção posso ver. Tu és o Deus que muda minha sorte quando não há solução. Se promete, sei que cumprirás. Tua palavra é fiel. Em ti está minha confiança. Eu não temerei. As circunstâncias tentam me cegar, mas minha bênção posso ver. As circunstâncias tentam me cegar, mas minha bênção posso ver pela fé. E o tema da nossa mensagem, se você puder, você vai repetir onde você está sentado, ó. Como vencer as tempestades. Diga: como vencer as tempestades. Diga para o irmão que está do seu lado: como vencer, irmão, as tempestades. Amém? Nós vamos aprender isso hoje, vai ser muito importante. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler mais uma vez. Tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que nós vamos aprender então? Como vencer as tempestades. Nós vamos estudar um texto na Bíblia, está lá no Evangelho de Marcos 4, que é um texto bem conhecido, mas dentro desse texto nós vamos extrair dele ensinamentos que vão ajudar a gente a vencer as tempestades. Porque tempestade, irmão, todo mundo enfrenta. Tem gente que enfrenta tempestade na saúde, do nada você começa a ver um problema surgindo, aí você sente um sintoma, vai fazer um exame, e o médico dá para você um diagnóstico, você fica sabendo de um problemão, e você não fazia nem noção que estava no seu corpo, na sua vida, e aí você enfrenta a tempestade. Às vezes é no casamento, às vezes é uma situação que você começa a ver a destruição, às vezes é onde você trabalha, e muitas vezes você olha para aquela situação e você diz, por que disso? O Senhor Jesus, Ele nos avisou, Ele disse aqui, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmão, para vencer, nós temos que ter bom ânimo. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, o versículo é o 35. Marcos 4, 35. Aqui diz assim, Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. O que ele disse, meus queridos? Passemos para a outra margem. Se você puder ler em voz alta, para você memorizar isso dentro do seu coração e da sua cabeça. Diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Irmãos, nós sofremos porque nós muitas vezes não prestamos atenção ao que Jesus ele fala. Tem um texto na Bíblia, esses dias Deus me fez lembrar, 2 aliás. Tem um que diz assim, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. E tem outro que Jesus disse assim, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então a gente tem que prestar mais atenção àquilo que Jesus ele fala na palavra. Você sai da sua casa, vem para a igreja, você senta aí, presta bem atenção àquilo que Jesus ele anda falando com você. Porque muitas vezes a pessoa ela está dentro da igreja, mas ela não presta atenção ao que Jesus fala. A palavra de Deus ela serve como uma advertência. Você pode reparar nas estradas que tem as placas 50 por hora, 40 por hora, 60 por hora. Tal velocidade você deve andar, você pode andar, e tal não. Você deve reparar, por exemplo, aqui, quando você sai daqui da cidade, tem uma placa enorme escrito assim, atenção motoristas. Trecho com alto índice de acidente. Quem já reparou isso? Trecho com alto índice de acidente. A primeira vez que eu vim aqui à cidade, e que eu estava voltando para onde eu morava, que eu não morava aqui, e eu vi aquela placa, já acendeu dentro de mim um alerta. Presta atenção nessa estrada. E eu fui olhando a placa. Aí dizia assim, 60 km por hora, radar adiante, curva acentuada, aclive, declive. Eu fui prestando atenção na estrada. Eu consegui ir, eu consegui voltar. Depois eu passei a morar aqui na cidade, então essa saída e entrada da cidade para mim ficou comum. E eu vi algumas vezes situações assim bem dificultosas de acidentes, coisas que aconteceram assim à frente, do lado, perto. E eu fiquei pensando, por que aquilo estava acontecendo? Porque a pessoa não prestou atenção na sinalização, na placa. Se você presta atenção àquilo que Jesus ele fala na palavra dele, você vai ficar alerta. E aí o problema vem e você sabe o que fazer. Jesus ele disse aqui, o verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, o que ele disse? Passemos para outra margem. Se você reparar bem,
Ele não disse para os discípulos assim, ó, vocês vão passar. Ou ele disse assim, eu vou passar. Ele não falou isso. O que ele disse aqui? Passemos. O que eu entendo lendo isso aí? Que ele disse assim, eu vou com vocês no barco e nós vamos passar para outra margem do lago. Esse mar aí, esse lago, ou mar, que eles chamavam o mar da Galileia, ele tinha de largura 14 quilômetros, era muito grande, por isso que era chamado de mar, mas era um lago. 14 quilômetros de largura e 21 de comprimento, era muito grande. É como se você fosse, mais ou menos a distância daqui, até, nós estamos em João Molevade, daqui até São Gonçalo do Rio Abaixo, que dá 20 e tantos quilômetros, quase 30. Era quase a distância daqui a São Gonçalo do Rio Abaixo, a extensão desse rio, desse mar da Galileia. E de largura 14 quilômetros, era muito grande. E Jesus falou para eles, olha, passemos para outra margem. Era um lugar que de vez em quando desciam uns ventos das montanhas e traziam uma certa tribulação para aquela água. Então, enfrentar ali umas ondazinhas ou tempestade, não era algo que para eles era novidade. Eles já deviam estar acostumados com isso. Então, entenda aqui o seguinte, Jesus fala para eles, ó, passemos para outra margem. Pegue isso aqui para você e preste atenção no que Jesus fala. Quem mandou Jesus entrar no barco foi, quem mandou os discípulos, aliás, entrar no barco foi quem? Jesus. Quem foi que mandou os discípulos entrarem no barco? Jesus. Quem foi que mandou você entrar nessa família? Foi quem? Jesus. Quem mandou você entrar nessa igreja? Foi Jesus. Quem mandou você abrir essa sociedade e abrir essa empresa? Foi Jesus. Foi Ele que dirigiu você. Você entrou. Ele falou com os discípulos, passemos para outra margem. Ele mandou eles entrarem no barco. Ele mandou você fazer alguma coisa. Só que aí você vai reparar o seguinte, que algumas coisas começaram a dar errado. E você diz, pastor, estou passando uma tribulação na minha casa, estou passando uma tribulação no meu local de trabalho, estou passando um problema em tal área. Primeira coisa que você tem que fazer, o tema da mensagem eu anotei aqui para não esquecer, como vencer as tempestades. Primeira coisa que você tem que fazer para você vencer a tempestade é se lembrar, quem foi que me mandou fazer o que eu estou fazendo? Foi quem? Jesus. Quem foi que me chamou para o ministério? Não foi nenhum pastor. Foi quem? Jesus. Eu tenho plena convicção disso. Ninguém chegou para mim e disse assim, Deus tem um chamado para você. Primeiro Deus falou com quem? Comigo. Ele foi me dando habilidade, dons. Ele foi mostrando para mim, esse é o caminho. Aí um dia, alguém chegou para mim e falou algo que já tinha sido confirmado no meu coração. Deus já tinha falado comigo primeiro. Um dia um moço olhou para mim e disse assim, eu vejo na sua vida um ministério, que Deus te abençoe, vou orar por você, e orou. Outra pessoa veio e falou a mesma coisa. Alguns anos passaram, aí umas portinhas pequenininhas foram se abrindo dentro da igreja, a qual eu estou até hoje. E eu fui pegando aquelas portinhas e fui entrando e fui me segurando, e Deus foi abrindo portas, e as portas foram aumentando, e aí eu cheguei onde eu cheguei, que é ser o pregador na igreja. Mas o que eu entendi? Quem havia me chamado para entrar no barco, você vai entender a minha linguagem, foi quem? Jesus. E Ele então foi me dando as ferramentas. O texto diz aqui, esse é o primeiro passo aqui, Jesus disse aos discípulos, passemos para outra margem. Você tem que ter essa percepção e noção. Quem foi que chamou você para fazer o que você está fazendo hoje? Ou está na família ao qual você está? Você se casou. Vamos pensar o seguinte, um homem, ele tem um raciocínio muito diferente de uma mulher. Uma mulher pensa de um jeito, e o homem pensa de quê? De outra maneira. O homem, ele mostra o amor de uma maneira, e a mulher, ela demonstra o amor de outra maneira. Como é que o homem mostra que ele ama uma mulher, uma família, ou ama os filhos? Ele trabalha, ele luta, ele se esforça. E uma mulher, como é que uma mulher mostra que ama o marido? Ela fala, ela dá coisas. E o marido já tem uma outra maneira de fazer o quê? De pensar, raciocinar. Um homem pensa muito diferente de uma mulher, e tem raciocínio. E você se uniu a uma pessoa que pensa exatamente diferente de quê? De você. Isso se chama o quê, irmão? Deus. Diga amém, Jesus. Deus que ligou você a essa pessoa. Você tem que se lembrar disso.
Quem foi que me mandou casar com essa pessoa? Foi Deus, foi Jesus. Então, se Ele mandou você entrar nesse barco, você entrou então dentro de um plano que é chamado o plano dele. Você tem que ter essa noção. Ele me mandou fazer isso que eu estou fazendo hoje. E eu estou vendo essa tempestade, essa tribulação, mas eu estou tranquilo, ou tranquila, porque Ele está no controle de tudo. Se Ele me mandou fazer o que eu estou fazendo, não importa se está tudo bem ou tudo mal, se veio a chuva ou se veio o sol, se está de dia ou está de noite, não interessa. O que interessa é quem me mandou fazer o que eu estou fazendo, que é Deus, e Ele está comigo. Você tem que ter essa noção. Aí continua aqui, versículo de número 36, diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Agora preste atenção no versículo 38, se você puder leia, mas leia em voz alta, para você guardar isso aí. Diz assim, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Duas coisas para analisar aqui, irmãos. O barco estava chacoalhando, as ondas estavam passando por cima do barco, não era um ventinho, era um vento bem forte. Aí um detalhe aqui, Jesus estava dormindo, ele conseguiu descansar. Isso é uma lição, se você quiser vencer tempestade. Quem quer vencer tempestades aqui, problemas? Primeiro, para você vencer isso aí, tranquilidade. Não perca uma noite de sono. Ai, o que eu faço agora? Confia em quem? Em Deus. Você tem que pegar o exemplo de Jesus. Se você tiver que copiar alguém, copia Jesus, não copia ninguém. Ninguém serve de modelo para você. Se você tiver que copiar alguém, obedecer alguém, obedeça quem? Jesus, aí vai ser o seu sucesso. Veio um problema, não perca uma noite de sono, durma tranquilo. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele sabia, eu estou sob o controle de quê? De tudo. Você acha que Jesus não sabia que ia vir uma tempestade? Sim ou não? Sim, ele sabia. E ele foi para o barco fazer o que, irmão? Dormir. Quem dorme não está preocupado com o quê? Com nada. Presta atenção. A vida aqui nesse mundo passa rápido. Um dia desse eu tinha 18. Um dia desse eu fiz 30. Daqui um ano mais ou menos eu vou fazer 40. A vida passa o quê? Muito rápido. E se você anda muito preocupada ou preocupado, você vai viver pouco. Sua pele vai envelhecer, você vai ter problema cardíaco, você vai ter um derrame, você vai ter um infarto, alguma coisa vai acontecer, porque você não foi feito ou programado para andar ansioso. O próprio Senhor Jesus, ele disse, não andeis inquietos, ansiosos, por coisa o quê? Alguma. Quem foi que falou para não andar ansioso ou inquieto com coisa alguma? Foi quem? Jesus. Não anda. Eu vou descansar em Deus. Eu vou dormir. Mas o problema, não esquento a cabeça. Por quê? Porque eu confio no Deus que é vivo e que é poderoso, e Ele vai me dar a vitória. Veio esse vento, mas eu estou tranquilo, porque eu sei quem me mandou entrar no barco. Foi quem? Jesus. Pronto, acabou. Eu sei quem me mandou entrar nessa família, eu sei quem me mandou entrar nesse ministério, nessa empresa, nesse trabalho, nessa escola, nesse lugar tal. Você tem que ter essa noção. Quem foi que mandou você fazer o que você está fazendo hoje? Quem entendeu, diga amém, Jesus. O Senhor Jesus estava descansando. E como é que estavam os discípulos? Leia o contraste aqui, verso 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Irmão, essa mesma oração aqui,
Muitas vezes, muitos de nós estão fazendo essa oração. Ô Senhor, o Senhor não importa, olha o meu problema, o Senhor não está me vendo? Os discípulos também estavam desesperados. Detalhe, eles tinham Jesus no barco deles, e eles estavam como? Desesperados. Você também tem Jesus na sua vida, no seu barco, e muitas vezes você fica igual eles, desesperados. Lição, continua aqui, ó. Versículo 39, e ele, despertando, o que ele fez, irmão? Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aqui tem uma lição muito importante. Como eu faço para vencer as adversidades? Você tem que se colocar de pé no seu barco, na sua vida, em vez de ficar desesperado. Não, peraí. Quem que mandou entrar no barco? Jesus. Quem mandou entrar nessa família? Foi Jesus. O que está acontecendo? Problema tal. Eu vou repreender esse problema, eu vou repreender essa necessidade, eu vou repreender essa falta de dinheiro, eu vou repreender esse outro problema aqui de relacionamento, está uma confusão, ninguém se entende. Eu vou repreender esse vento, eu vou repreender isso, e isso vai o quê? Acabar. Você tem autoridade na sua casa. Quem sabia disso? Diga amém. Você tem autoridade. O que você tem que fazer? É usar essa autoridade. Era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos. Ele ficou em pé no barco, e ele repreendeu aquele problema, e ele mandou que aquele problema saísse. O que diz mais aqui? Olha só, versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande o que, meus irmãos? Bonança. E disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes o que? Fé. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe... Vamos ler de novo o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande... Aí ele disse, e disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes? Ele perguntou para os discípulos, e está perguntando também para você. Ô Maria, ô Pedro, por que você é tão tímido? Por que você não ousa mais? Em vez de você ficar aí pedindo oração para todos, irmão, por favor me ajuda, eu não estou aguentando, é muita luta, é muito problema. Em vez de você ficar pedindo para todos orarem, é hora de você subir um estágio na fé, e você ficar de pé no seu barco, e você repreender esse problema. Porque enquanto você pede ajuda para os outros fazem. Mas quando é que você vai fazer aquilo que você tem que fazer? Quando que você vai assumir a sua responsabilidade? Você tem que assumir o seu reino que Deus deu para você. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Ele deu para você. Enquanto você não assume, sempre você chama o outro, faz isso aqui para mim, por favor. Olha, resolve isso aqui. E sempre você vai achar alguém que vai fazer as coisas para você. Mas o melhor mesmo é você fazer a coisa acontecer. É você se colocar de pé, e é você usar a sua fé, a sua autoridade. Conforme você vai usando a sua fé, conforme você usa o que você recebe, Deus te dá mais. A palavra de Deus, ela diz assim, seja fiel no pouco, e eu vou te colocar sobre o quê? Sobre o muito, quer dizer, vai exercitando o que você já tem. Versículo 40 diz assim, e disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes o quê? Fé. E sentiram grande temor e disseram uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe... Eles ficaram impressionados, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam andando com Jesus, mas não estavam ainda conhecendo.
Esse era o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Irmão, você está na igreja, você está andando com Jesus, você tem que saber, esse Deus é o Deus que resolve todas as coisas, que criou os céus e a terra, que me criou, e Ele, se Ele permitiu acontecer isso na minha vida, se veio esse problema, é porque Ele sabe, eu tenho condições de vencer, e eu vou vencer. Se vê essa ventania lá para os discípulos, Jesus sabia, eles precisam aprender a vencer, eu não vou estar com eles todos os dias, eles precisam então aprender. Para terminar aqui, vamos lá para o João capítulo 14, você está no Marcos, Lucas, João capítulo 14, versículo de número 16, João 14, 16, vamos ler juntos aqui, irmãos, diz assim, ó, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O que é que Jesus quis dizer? Olha, eu vou, vocês não vão ficar sozinhos. Eu rogarei ao Pai e Ele vai enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele estará com vocês todos os dias. Então o que você tem que entender? Esse Espírito Consolador que Jesus estava falando, ele não vai vir um dia, ele já veio. Ele não vai ficar longe de você 2 quilômetros, não. Ele vai habitar dentro de você. Então você tem uma grande vantagem em relação àqueles discípulos que estavam aprendendo as coisas. Porque eles precisavam de ver Jesus. Depois eles foram aprendendo, olha, nós recebemos então o Espírito Santo, nós recebemos o revestimento de Deus. Eles primeiro precisavam andar e ver. Eu nunca vi Jesus, e eu acredito nele. Você nunca viu, mas você acredita. E ele disse, eu vou enviar esse Espírito veio. Ele está com você todos os dias. O que você tem que se lembrar? Ele está no meu barco. Diga amém, Jesus. Veio esse problema, mas eu vou vencer. Eu não vou me acovardar, eu vou me levantar. Deus vai honrar a minha fé, amém? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que nós vamos fazer uma oração, e vamos orar agora pela nossa família. Se você trouxe peça de roupa, está com a chave da sua casa, algum documento, segura na sua mão agora, vamos apresentar a Deus. Pai, nós entramos em oração nessa noite, e eu apresento ao Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui. Que o teu poder venha tocar, ó Deus, de uma maneira poderosa, e do alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai, que o teu poder venha tocando nessas vidas, alcançando, meu Deus, essa família, alcançando esse casamento, alcançando, meu Deus, esse lar, ó Pai. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, eu uno a minha fé com a fé do teu povo nessa noite, e eu te peço, vai alcançando, meu Deus, essa família, alcança, meu Deus, esse lar nessa hora, para destruir esse mal, para destruir essa força maligna que estava oprimindo essa mulher, que estava oprimindo esse homem. Oh meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com o teu povo, e eu te peço, vem unção de Deus, vem poder de Deus agora, para tocar nessa casa, para tocar nessa família, para tocar nesse casamento em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, vai alcançando essas vidas agora, Senhor, vai alcançando essa casa, essa família, a fotografia, a peça de roupa, tudo aquilo, meu Deus, que representa essa família, que vem agora ser alcançado e abençoado. É a fotografia do filho, é a peça de roupa de alguém da família, é a chave da casa que essa mulher está segurando agora. Oh meu Deus, toca nessa vida, toca nessa família, para destruir esse mal, para arrancar, meu Deus, dessa família toda a obra do inferno, e no poder que é no nome de Jesus, na autoridade que é neste nome, eu anulo todo o mal e eu exijo saia, vai embora toda opressão, tudo que não presta sai, e vai embora em o nome do Senhor Jesus. Oh, levante as suas mãos aos céus,
Agradeça a Deus, minha irmã, pela sua bênção.